Vamos acompanhar comigo Eclesiastes, capítulo 3, verso do 1 ao 8. Diz assim: Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém. Então, na nossa vida, há tempo para tudo e todas as coisas. Não adianta a gente querer as coisas fora do tempo. Por exemplo, uma criança, um bebezinho, ele não pode comer comida sólida, senão ele passa mal. Por quê? Porque ainda não chegou no tempo dele. A mesma coisa é na vida da gente. Certas coisas que a gente quer e insiste, ainda não chegou no tempo. Por isso, a gente tem que ter paciência, domínio próprio, equilíbrio, para poder esperar o tempo certo de todas as coisas. Quando a gente planta uma árvore, se aquela árvore não der fruto no tempo certo, a gente vai lá e arranca. Se a gente quer colher, a gente precisa plantar. Então, a palavra do Senhor, aqui nesses versos de Salomão, diz que há tempo para todas as coisas. Muitas vezes a gente diz que só seremos felizes quando a gente tiver casa própria, quando tiver um casamento feliz, quando vê os filhos bem estruturados. E aí a gente acaba limitando a nossa felicidade apenas a alguma situação da nossa vida. A gente limita. E de repente, aquela situação ali na nossa vida não se realiza e a gente acaba frustrado, acaba adquirindo ansiedade, depressão, por conta que a gente limitou a nossa felicidade em uma circunstância. A vida não é só isso, a vida da gente não pode se limitar apenas a algo, a algum acontecimento ou algum desejo. A vida é bem mais ampla do que um só momento. E não é sabedoria a gente focar em um só momento. A vida é feita de contraste, tempo bom, tempo ruim. Se você está chorando hoje, não significa que você vai passar a vida inteira chorando. Assim como as alegrias, elas também são passageiras, elas passam. Mas uma hora o choro tem o quê? Tem que cessar, tem que se acabar. Por isso que a palavra do Senhor diz que há tempo de rasgar as vestes, de costurar. O rasgar as vestes significa aquele tempo de sofrimento que a gente está passando. E o de costurar as vestes significa o tempo de sofrimento que chegou ao fim. Também tem tempo e situação em que é melhor a gente ficar calado. Às vezes alguém fala algo que a gente não gostou, um parente, um amigo, um familiar, um irmão. E o tempo é de ficar calado, é de nos calarmos. Às vezes ficar calado, ele é o melhor e o mais sensato a fazer. Sabe por quê? Porque não adianta a gente gritar para quem está surdo. No verso 8 diz que há tempo de amar e ter um relacionamento saudável uns com os outros. Mas pode vir o tempo em que vemos motivo para dar fim a todo relacionamento saudável que construímos. Então tem tempo de luta, tem tempo de guerra, tem tempo de intercessão, tem tempo de batalha, tem tempo de jejum, mas também tem tempo de paz, de alegria, de regozijo, felicidade. Tem um versículo em Isaías que diz assim: para cada dia de vergonha, dupla honra. Cada dia de vergonha, dupla
honra. Dias ruins, às vezes, são necessários para a gente aprender a dar valor aos dias bons. Tem 2 versículos aqui, no versículo 12 e 13 adiante, vai dizer assim, Salomão, lá em Eclesiastes. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Olha que lindo. Embora a gente saiba que é um presente de Deus, se a gente não trabalhar, a gente não pode ter recompensa daquele trabalho. Se a gente quiser coisas boas, a gente tem que fazer o por onde, né? Às vezes a gente vê pessoas nos meios sociais, né? Eita, fulano viajando, eita, fulano fazendo isso, fulano fazendo aquilo. Como é que fulano tem dinheiro para estar em tal canto, para sair para passear? Mas fulano trabalhou, fulano se organizou e fulano tá lá fazendo, se divertindo, fazendo algo bom que ele planejou e que ele merece pelo fato de ter suado, de ter trabalhado. E a palavra também diz que o trabalho dignifica o homem e as alegrias são recompensa do nosso esforço. Se a gente não se esforçar, a gente não vai ter alegria. Deus tem um plano para nossas vidas. Quando a gente entende que o nosso propósito de vida faz parte do plano eterno de Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente vê como o Senhor é maravilhoso. Muitas vezes a gente lê, né, que tudo tem o seu tempo determinado e que a gente deve aceitar o tempo do Senhor. Mas por que muitas vezes a gente não aceita o tempo de Deus? Muitas vezes a gente não sabe esperar a vontade de Deus. Se a gente faz com pressa, vai dar certo? Não vai. Muitas vezes a gente acaba não esperando pelo tempo do Senhor e faz as coisas de forma sem sabedoria, por impulso, e acaba que não dá certo. Então, se Deus ele realmente está no comando de tudo, de nossas vidas, a gente tem que esperar por Ele. Determinada coisa não chega para a gente no tempo certo, aí a gente acha que é por quê? Aí a gente acha que a culpa é de Deus, mas não é. Porque é bom a gente lembrar que para muitas coisas a gente tem que ter atitude. Por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem, né? Eu estou esperando a vontade de Deus e simplesmente cruza os braços e espera Deus fazer milagre. O milagre não vai acontecer se a gente apenas esperar cair do céu. Porque faça por si que eu te ajudarei. Então, muitas coisas na nossa vida vão acontecer quando a gente também tiver atitude. Deus estabeleceu a nossa vida em ciclo. A gente tem a infância, tem a adolescência, tem a fase adulta. Então, qual é o grande problema? Quando a gente bagunça esse ciclo. A gente, às vezes, não aproveita a infância do jeito certo, aí chega na adolescência, quer aproveitar a infância. Aí chega na vida adulta, não aproveitar a adolescência, aí vira adolescente. Cada ciclo tem responsabilidade. E aí a gente acaba que não assume as responsabilidades de cada ciclo da nossa vida. Aí não adianta a gente jogar a culpa em Deus, dizendo que não chegou o tempo dele. Porque muitas vezes o tempo da gente conquistar algo até já chegou, mas está faltando atitude nossa. Tá faltando responsabilidade em cada ciclo da nossa vida. Aí é onde está o problema de não dar fruto no tempo certo. Muitas vezes as pessoas não pensam no amanhã. Diz, eu vou viver hoje, eu vou curtir hoje, eu vou aproveitar hoje. E não pensam do que será da nossa vida daqui a 2, 3, 5 anos. Acho que a gente, quando é jovem, nem pensa, né, nessas coisas, mas deveríamos pensar, principalmente na juventude, que é onde a nossa vida vai ser definida.
é muito importante a gente lembrar do que é que será do nosso amanhã, porque o tempo está passando e a gente não pode gastar o nosso tempo com coisas inúteis, com coisas que não edificam, com coisas que não sirvam para nada. A gente tem que otimizar o nosso tempo com coisas que vão nos garantir uma eternidade em nossa vida, principalmente daqui a alguns anos. A gente tem que pensar à frente. Então, tem coisas que a gente vai fazendo que a gente não pensa. Um exemplo, você sabe que não pode comer gordura, você come gordura hoje, amanhã e depois. Aí depois tá aí com colesterol alto, com gordura no fígado. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que pensar no amanhã. Muitas vezes, as pessoas usam o obstáculo como desculpa, dizendo, já passou da hora, não tem problema não. E acabam sem se importar com a própria vida. Realmente, a hora está passando. Os dias estão passando muito rápido. E a gente precisa ir atrás daquilo que a gente deseja. A gente precisa buscar, a gente precisa planejar, entregando nas mãos do Senhor. Mas a gente precisa ter essa atitude de planejar o que seremos daqui a alguns anos. De ver se o que a gente está fazendo hoje vai refletir no amanhã, porque vai. Deus, ele tem planos para a gente, mas eles também dependem de uma atitude nossa. A gente não está sozinho, a gente está com o Senhor. A palavra do Senhor diz assim, Jeremias 1,5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Então, Deus nos escolheu antes mesmo de nos formar no ventre da nossa mãe. E a gente é especial para Deus, A gente precisa só reconhecer e assumir que somos pecadores. Muitas pessoas falam, mas se Deus escolheu, por que há tanto sofrimento? 1 João 5,19 diz, sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno, ou jaz no maligno. Então, a Bíblia mesmo fala que o mundo jaz no maligno. Há sofrimento, sim. E que o fato da gente ser pessoas boas não significa que a gente não vai passar por sofrimento. A gente vai passar, porque a gente está no mundo. A gente ainda não chegou no paraíso. A gente ainda não chegou na nossa casa celestial para tudo ser perfeito. Não, a gente está no mundo, a gente vai passar por sofrimento. O mundo jaz no maligno, sim. Por isso há tanto sofrimento. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para que a gente tenha vida eterna e vida em abundância. Amém.